Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós iremos trabalhar o livro EMAI, iniciando pela página 34, sequência 19, atividade 19.1. Os alunos do quinto ano A fizeram uma pesquisa na internet para saber quais foram as temperaturas mínimas ocorridas na cidade de São Paulo em 2018. Com os dados que encontraram, eles construíram o seguinte gráfico. Então vamos lá, ó. Na vertical aí, nós temos a temperatura, ó. Na horizontal, nós temos os meses do ano. O título do gráfico é Temperaturas Mínimas São Paulo 2018. E aqui nós temos esse gráfico aqui, diferente do gráfico que nós estamos acostumados a ver. Esse é um gráfico em linhas, ó, ele é diferente, não é feito em colunas, tá vendo? Em linhas, ó, marcação dos pontos que se deseja demonstrar com um pontinho aqui mais destacado, né? Uma bolinha, tá? Então, hoje nós vamos analisar esse gráfico, o gráfico em linhas. E aqui embaixo nós vemos que a legenda, ó, essa linha com a bolinha é a temperatura mínima em São Paulo em 2018. Depois a gente vê a primeira pergunta, ó. Observe o gráfico de linha e responda. No mês de janeiro, a temperatura mínima foi de quantos graus Celsius? Lembra que a gente viu, até caiu na prova, graus Celsius, o que é? Graus Celsius diz respeito à temperatura, né? A gente representa ele pela bolinha. Eita! A bolinha e a letra C. Graus Celsius, aqui a palavrinha, ó. Então, no mês de janeiro, a temperatura mínima foi de quando? Não tem nem como errar, né, gente? Olha lá, ó. A gente olha aqui no 20 e o mês de janeiro, ó, janeiro, e olha na linha. Foi de 19. Mas, professora, como que eu coloco? A gente tem que colocar, ó, a temperatura, escrever o grau Celsius, tá? Para saber que a gente está tratando de temperatura. Então, a gente põe aqui, ó. A gente escreve, escrevam com a letra bonitinha, de 19 graus, ó, a bolinha do grau Celsius. Ponto. Muito fácil, né, gente? Depois, ó, em quais meses houve temperatura abaixo de 15? Aí vocês vão olhar no gráfico. Onde tiver temperatura abaixo de 15, vocês vão colocar o nome dos meses. Olha aqui, abaixo de 15 foi esse é de janeiro, fevereiro, março, abril, aqui, ó, maio, foi abaixo de 15, porque foi 14,7, ó. 13,6 em junho, 12 em julho, 13 em agosto. Tudo isso foi abaixo de 15 graus, depois volta a aumentar, tá? Então, vocês vão escrever o nome dos meses aí. Qual mês apresentou a menor temperatura? A gente acabou de ver, né, gente? Ali, ó. O mês de junho, porque ele teve quantos graus? A menor, ó, mês de junho, ele apresentou, aqui, ó, 12, ó, 12 graus. Então, foi o mês de junho. Qual mês apresentou a menor temperatura? Então, vocês vão escrever, foi o mês de junho.
Mês de julho. Ponto. De quantos graus Celsius? 12 graus Celsius, igual eu escrevi o 19, ó. A bolinha, 12 graus Celsius. Em qual mês a temperatura mínima foi de 15 graus? Ah, lá também, né, gente? Tem um mês que foi 15 exato. Olha aqui qual que foi. Acho 15 e eu coloco, ó, foi o mês de setembro. Vocês escrevam aí, bem bonitinho, com a letra bem bonitinha. Tá bom, moçadinha? Agora, nós iremos trabalhar lá na página... Aqui, ó, na próxima, 35, que é outro gráfico de linhas. Eu adoro trabalhar com gráfico e acho que vocês também, né? Muito fácil, né? E é muito legal a gente saber interpretar, a gente descobrir informações através de gráfico. O senhor Ivan mora na capital paulista. O gráfico de linha a seguir mostra o consumo de energia na casa dele no período de um ano. Então tá, ele mora lá em São Paulo, a capital paulista. A capital do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. E esse período foi de um ano. Um ano o consumo lá de energia na casa dele. Então, nós temos também, ó, um gráfico de linhas, ó. Esse aqui é o gráfico de linhas. O título do gráfico é consumo de energia. Aqui, ó. Viram que todo gráfico tem um título, né? E embaixo aqui nós temos os meses do ano. Esse risquinho laranja significa o consumo, né? Em 2011, no ano de 2011. E aqui, ó, são os quilowatts que ele gastou durante o ano de energia. Aí nós temos o seguinte, a primeira pergunta, ó. Observando esse gráfico, responda as questões. O gráfico representa o consumo de energia em qual ano? Gente, tá aqui, né? A gente tem que aprender a ler e interpretar, ó. No ano de 2011. Tem que olhar tudo. Em qual mês houve maior consumo de energia? Então, vamos ver. Vamos olhar aqui a curvinha. Aqui, ó. Esse aqui é o maior. Então, o mais alto. Ele corresponde ao mês de julho. E quanto que eles gastaram de energia? Olha aqui, ó. 160. Então, em qual mês houve maior consumo? Maior consumo foi no mês de julho. Ponto. De quantos quilowatts? 160 quilowatts. Ó, o K, o W, o H. Desse jeitinho que a gente abrevia a palavra, tá? Qual o provável motivo do aumento de energia nos meses de junho e julho? Por que será, gente, que ele, assim, lá no outro gráfico também, né, demonstrou que usou mais energia no mês de maio, junho e julho. E esse aqui também. Não, no outro lá a gente viu que eram as menores temperaturas, né, no mês de maio, junho e julho. Então, nesse daqui usou mais nos meses de junho e julho. Por que será? Provavelmente porque junho e julho faz parte dos meses da estação do inverno. Então, a gente precisa ficar mais aquecido, usa mais o chuveiro mais quente, né? E isso também faz aumentar a quantidade de energia gasta. Então, provavelmente, por se tratar de junho e julho, né, usou-se mais energia elétrica, aumentou a temperatura do chuveiro, certo? Em algumas casas onde é mais frio tem aquecedor elétrico, então é por isso, porque estavam no inverno. Em qual mês houve menor consumo de energia? Aí a gente olha lá, ó. Nós temos aqui, ó, nessa linha a gente tem o 120. Se a gente seguir, ó, vai lá no 120 certinho. Porém, no mês de janeiro, ela tá um pouquinho para baixo. Então, aqui, ó, esse aqui
tá um pouquinho para baixo. Então, vai ser aqui no mês de janeiro de... Qual o consumo de energia em quilowatts no mês de dezembro? Vamos olhar lá, ó. A Pro falou, né? Aqui, ó. Em dezembro, vamos apagar essa linha aqui e vamos seguir. É assim que a professora faz. Eu vou achar dezembro. Dezembro tá aqui. Vamos seguir na linha para ser certinho. Ah lá, quanto que foi? 120. Não tem como errar, né, gente? Muito fácil. Agora, nós iremos pular uma página, que é a página 36, e nós vamos para a página 37. Deixa 36 aqui, depois, outro dia, a gente vai voltar nela. Na página 37, nós temos um gráfico aí, ó. É o que a gente está mais acostumado a trabalhar. É o gráfico em colunas, né? Aí, gráfico de barras, de colunas. E fala o seguinte: a professora Cecília comentou com a turma que muitos acidentes de trânsito acontecem pela falta de responsabilidade dos condutores dos veículos em não respeitar as sinalizações. Para saber mais sobre o assunto, realizou uma pesquisa sobre o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil, de 2006 a 2017, e organizou as informações em um gráfico de colunas. Observe o gráfico e responda as questões. O título desse gráfico aí é Número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil. É o título. Aqui nós temos, ó, na vertical, a quantidade de habitantes. E aqui na horizontal nós temos os anos, que vai de 2016 a 2017. Em cima aqui, ó, esses valores se referem às quantidades de mortes em acidente de trânsito, tá? Então, vamos lá. Vamos para as perguntas, né? Galerinha aqui, ó. Deixa eu apagar só esses aqui, que aquilo ali eu quero essas informações para vocês prestarem atenção. Considerando esse período em que o ano houve, e considerando esse período em que ano houve maior número de mortes em acidentes de trânsito. Então, gente, olhando aí esse período, né, todo, qual ano? Ó, olha aqui, vocês vão olhar aqui, ó, nas quantidades, ó. E aí, vocês vão responder, em que ano houve maior número de mortes? Bom, só basta que eu olhe de cara, eu já vejo, né, gente? Só de eu olhar aqui, ó. Se eu olhar na coluna, ó, eu já consigo ver que eu já consigo observar. Vamos fazer tipo traçar uma aqui, ó. Vamos olhar daqui para cima. Olha aqui, ó, 46.051. Olha, os demais confirma isso mesmo. Só que não quer saber a quantidade, quer saber o ano. Ó, em que ano houve? O ano que se refere a 46.051 é o ano de 2012. Então, vocês vão escrever aqui em 2012. De 2009 a 2012, houve aumento ou diminuição do número de mortes no trânsito. Então, aí a gente vai observar de novo. Agora, a gente vai observar, ó. Ele quer saber se de 2009 a 2012. Então, vamos pegar o período aqui, ó. Então, nós vamos pegar o período de 2009 aqui até aqui, 2012.
Vamos olhar no gráfico. O gráfico, ó, ele aumentou ou ele diminuiu? Gente, ele aumentou, né? Muito fácil de ver. Então, a gente vai colocar assim: houve aumento do número de mortes. E na letra C, considerando os anos de 2014 e 2015, em qual deles houve menor número de mortes? Quantos a menos? Então, assim, de 14 a 2015, vamos achar aqui no nosso gráfico, 14 e 15. De 14 para 15, ó, era 44.823 e caiu para 39.543. Então, em qual deles houve menor número de mortes? No ano, aí vocês vão colocar assim, houve menor número de mortes no ano de 2015. Só que aí não acabou a pergunta. Fala assim, ó, quantos a menos? Então, vocês vão ter que descobrir quantos a menos. Para descobrir a menos, vocês vão fazer a conta, ó. 44, 823 menos 39.543. Aí vocês vão fazer a subtração. O resultado que der aqui é a quantidade a menos que teve no ano de 2015. Certo? Muito fácil, né, gente? Muito tranquila essa aula, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Faça com atenção, porque o gráfico é uma coisa que a gente sempre vai trabalhar, vocês vão ver pro resto da vidinha de vocês, e a gente precisa saber entender, compreender um gráfico, e como vocês viram, é muito fácil, né? Um abraço, meninada, um beijo, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula.